feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata, e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com a mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Amém. Até aqui. Então, quero trazer para nós alguns alertas a respeito dos relacionamentos humanos. Eu tentei sistematizar aqui as ideias, para não ficar versículo por versículo e talvez um pouco maçante, mas eu queria, no ponto de partida que eu entendi nesse capítulo, pegando um versículo chave, seria o versículo 19, e dele nós compartilharmos aqui as ideias. Então, versículo chave, versículo 19, que diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quem tem a versão da NVI diz que no finalzinho que o coração reflete quem somos nós. É o coração que revela quem nós somos, a nossa identidade, ele que aponta os nossos defeitos, as nossas virtudes. O nosso rosto, por exemplo, ele traz à tona o que está armazenado em nosso coração. A Bíblia fala que a boca ela fala o que está cheio, coração. E aqui diz que assim como versículo, como a água o rosto corresponde, o rosto, uma espécie de espelho, o coração também ele vai refletir quem de fato nós somos. Aqui mesmo em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz: sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E um texto clássico que nós muito conhecemos, Jeremias 17, 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que nós falamos, a maneira que nós nos vestimos, a maneira que nós agimos,
As decisões que nós tomamos revelam o nosso interior. Um coração cheio de Deus ou um coração cheio de nós mesmos. Então, eu queria trazer para nós essa manhã, bem breve, alguns alertas dentro desse capítulo para nós cuidarmos do nosso coração, para estarmos atentos naquilo que nós armazenamos em nosso coração. Então, o primeiro alerta, versículo 1 e 2 e o versículo 21, nós precisamos ter cuidado com a vanglória ou o orgulho. O versículo 1 diz aí no início: não te glories do dia de amanhã. Às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos, que aí amanhã vai ser tudo como foi hoje, ninguém me segura, não vai ser diferente, agora vai, porque eu consegui, eu fiz e aconteceu. Mas nós sabemos que o futuro não nos pertence, o futuro pertence a Deus. Tem um texto lá de Tiago que eu quero ler com vocês, diz assim, Tiago 4, versículo 13 ao 15. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, de que maneira devíamos dizer? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós não podemos nos esquecer que somos dependentes de Deus, e assim nós devemos agir. Nós podemos sim, é prudente, fazermos planejamentos, planejar os nossos negócios, planejar a viagem, ter um planejamento financeiro, o que eu vou fazer nos próximos dias, próximos meses, mas tudo isso debaixo da orientação de Deus, sabendo que a última resposta vem do Senhor. Eu me lembro que eu havia planejado uma viagem com a família para o mês de janeiro, tudo certo, tínhamos já pago as passagens, a estadia, mas na semana da viagem eu contraí Covid e tivemos que adiar a nossa viagem. Então de janeiro a gente só foi poder viajar em março. E no momento a gente ficou triste, mas Deus acalmou o nosso coração, porque o futuro pertence a Ele. E Deus age de maneira perfeita, que nós muitas vezes não compreendemos, mas Ele é perfeito em suas decisões e no seu propósito para com as nossas vidas. Então nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e não nos gloriarmos do dia de amanhã, estarmos cheios de nós mesmos, mas como diz Paulo, nós devemos nos gloriar em Cristo, nos gloriarmos a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 6, versículo 14. O versículo 2 e o versículo 21 fala sobre receber elogios, receber reconhecimento, e a gente precisa ter o cuidado com o autoelogio. Eu sou isso mesmo, eu sou bom, eu faço melhor, eu consigo resolver as coisas, muito cheio de si mesmo. E isso é fruto de soberba, de orgulho. E a Bíblia diz que a soberba ela precede a ruína. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. Então nada de se vangloriar, de se autopromover. Isso reflete um coração cheio de si mesmo. O servo de Cristo, ele não precisa fazer propagandas de si mesmo,
das obras que fez ou que está fazendo, que sejam outros que te dê honra, que sejam outros que te dê reconhecimento, que te elogie. E aí tem o outro lado da moeda. Como eu e você reagimos quando somos elogiados, quando nós somos reconhecidos. O versículo 21 diz que o homem ele é provado pelos louvores que recebe. É bom ser reconhecido, não é? Fruto do seu trabalho, receber um elogio, receber uma palavra de incentivo. Agora, todo cuidado é pouco, porque o nosso coração pode se inflar. Todo cuidado é pouco, porque senão eu sou bom mesmo. Tudo é pela graça. E ao recebermos um elogio, um reconhecimento, que seja algo automático, transfira isso para Deus. Agradeça a Deus por ser um instrumento em suas mãos. E continue fazendo aquilo que você está fazendo com excelência, com dedicação, para a glória dEle, para a glória de Deus. Então, cuidado com a vanglória, cuidado com o orgulho. Em segundo lugar, cuidado com a ira e a inveja. Versículos 3 e 4 e versículo 22, aí tem a figura do insensato, que é muito dita no livro de Provérbios. Insensato é aquele que despreza a sabedoria, e muitas vezes nós vamos agir como insensatos, dominados pela ira, como diz aí no versículo 3, que ela é pesada. Todo cuidado é pouco, irai-vos, mas não pequeis, diz Paulo lá em Efésios 4, 26. A ira, ela destrói relacionamentos, ela causa tragédias, ela esmaga pessoas, ela é pesada. A ira descontrolada, aí no versículo 4 tem a figura do furor, que é a ira descontrolada. Ela faz cometer loucuras que a própria pessoa, depois que passa a situação, como que eu pude fazer uma coisa dessa? Conta da ira descontrolada. No versículo 4 fala sobre a inveja. A gente tem uma tríade muito perigosa aí, o furor, a ira e a inveja. Quem pode resistir à inveja? Veja aí a indagação do versículo. A inveja, irmãos, ela é silenciosa. Ela é gerada e nutrida lá dentro do nosso coração. O que é uma inveja? O que é a inveja? Insatisfação crônica com o que se tem e a cobiça veemente do que não se tem. O invejoso, ele quer ser o outro, ele quer ser como o outro, ocupar o lugar do outro e possuir o que é do outro. E isso reflete uma pessoa insatisfeita, ingrata e rebelde diante de Deus. Ele não valoriza o que tem, porque ele está sempre cobiçando o que ele não tem, cobiçando o que é do próximo. Muito cuidado com a inveja, guarda o teu coração da inveja. Terceiro lugar, cuidado com o distanciamento do lar. Versículo 8 diz assim: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal homem que anda vagueando para longe do seu lar. E também o versículo 15 e 16, que vai falar da mulher rixosa. Mas aos homens, o homem que anda muito longe da sua casa, ele está em perigo eminente. É flertar com as tentações, com os desejos carnais, e a consequência é óbvia, é cair em tentações, é ser fisgado pelo pecado, e aí se torna prisioneiro do pecado. Então, homens, não se afaste do seu lar. Seja um bom administrador dos teus negócios, para você não ter que fazer hora extras, ficar um pouco mais no trabalho, ou viagens, tem trabalhos que exigem viagem, aí você tem que viajar sozinho, ficar muito tempo fora de casa, com as confraternizações, esticadas após o expediente. O versículo 20 fala que os olhos humanos, eles nunca se satisfazem.
João, lá das suas casas, ele fala da concupiscência dos olhos. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente olha, porque dos olhos vem os desejos e entra para o coração, externando, né, aquilo que já está lá no coração. Eva, quando viu o fruto proibido, ela o desejou. Lembram de Davi, quando olhou e viu Betseba? A gente já sabe o desfecho da história. Então a cobiça dos olhos é um desejo muito forte. Todo cuidado é pouco. Muito cuidado com o que os seus olhos veem e com o que o seu coração deseja. Maridos, não se afaste do seu lado, sua esposa, dos seus filhos. A sua família é o seu primeiro ministério. Ficou um alerta para as mulheres, versículo 15 e 16, a mulher rixosa. Outras traduções falam da mulher briguenta. Mulher briguenta, aquela que não cessa de brigar, de tagarelar, de praguejar. Fonte de conflitos, onde o ambiente que ela está se torna pesado. A mulher rixosa, ela é uma terrível companheira. É como uma goteira que nunca cessa. E aí, a gente tentando fazer um link, né? Claro que um pecado não justifica outro. Quantos maridos que chega um momento de retornar para sua casa, ele não quer voltar para sua casa, porque o que lhe aguarda é uma mulher rixosa, briguenta. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Quarto lugar, cuidado por onde você anda, versículos 12 e 13. Vigilância e prudência, discernimento nunca são demais, irmãos. O mal, ele pode estar disfarçado de bem. Em Efésios 6:11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Há uma outra tradução que diz: contra as astutas ciladas do diabo. Cuidado por onde você anda. Se viver o mal, desvie o seu caminho, sai dessa rota. Não caminhe na direção daquilo que será um laço para a sua vida. E no versículo 13 a gente tem algo muito prático, que fala sobre o ser fiador de alguém. E isso não deixa de ser perigoso, né, irmãos? Porque isso pode roubar a sua paz, pode roubar os seus bens. Ser avalista tem sim os seus riscos. Pode até te levar à falência, à pobreza, ao desgaste emocional. Então pondere bem, ore, antes de você tomar uma decisão como essa, antes de você entrar por esse caminho. O não, ele muitas vezes ele pode te livrar de problemas futuros. No versículo 13 ainda, no finalzinho, vai falar também da mulher estranha, né? Aquele que está implícito aí um relacionamento às escondidas e pecaminosos com a mulher estranha, com a mulher leviana. Óbvio, está na cara que esse tipo de relacionamento com essa mulher, isso vai acabar com a vida da pessoa, com a reputação, com a honra e com o nome de Cristo sendo também envergonhado. Esteja atento onde você pisa, por onde você anda. Não brinque com fogo. Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em quinto e último lugar, eu só vou citar o cuidado com a má administração dos teus bens, versículo 18 e o versículo 23 ou 27. A gente pode ampliar aí a administração das finanças, de tudo que a gente vem para as nossas mãos. Então cuide, aí no versículo 23, cuida bem dos teus rebanhos. E no versículo 27 a gente vai ter o resultado, né? Versículo 26 e 27, olha: os cordeiros vão te dar vestes, os bodes o preço do campo, as cabras leite de abundância para o teu alimento, da tua casa e também das tuas servas. Quando estamos debaixo da orientação de Deus e administrando bem aquilo que Deus nos deu, a gente recebe a abundância, Deus prospera.
Versículo 18 diz que aquele que cuida bem da figueira comerá do seu fruto. Então existe trabalho, existe esforço, diligência. E a gente sabe, irmãos, quantos aí estão endividados, quantos com nome sujo, com os cartões lá nas alturas, uma bola de neve, dominados pelo consumismo, porque não planejaram e não administram conforme os princípios bíblicos. Concluindo, diante desses alertas, para guardarmos o nosso coração, o coração reflete quem somos. Precisamos ter cuidado com a ira, com a vanglória, distanciamento do lar, por onde andamos. E algo que vai nos ajudar nisso é de termos pessoas, amigos leais. O principal amigo é Cristo, amém? Ele nos chama de amigos lá em João capítulo 15, versículo 13. Mas o versículo 14 diz que de fato nós somos amigos se fizermos o que Ele nos manda. Como está esse relacionamento nosso com Deus, com o nosso amigo principal, Cristo? Estamos em obediência. Mas é importante também nós termos amigos aqui nessa terra, amigos leais, fiéis a Deus, que levam a Bíblia a sério. Então, um amigo é aquele que vai nos repreender quando preciso for, versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, porque a repreensão ela traz cura, ela traz restauração, ela traz santificação. No primeiro momento pode até ferir. Veja aí o versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Ninguém gosta de ser repreendido, né, irmãos? A gente fica chateado na hora. A gente tem algo automático, a gente foge de repreensões. Quando alguém, olha, eu preciso falar com você, a gente foge dessas conversas, porque não gostamos de ser repreendidos. Mas a repreensão em amor, ela pode até ferir no primeiro momento, mas ela traz restauração. Deus, Ele nos ama, né? Deus corrige ao filho a quem ama. Então o amigo também, ele repreende, ele também traz o conselho cordial, versículo 9. Como é o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Sempre ao seu lado, o amigo é aquele que ele não se aproxima de você para simplesmente sugar algo da sua vida, mas para te servir. O conselho é doce, suave, temperado com amor, e ele é fundamentado nas Escrituras. Feliz é aquele que tem amigos. Você tem amigos? Amigos em Cristo? Amigos que te falam aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir? A família, ela muitas vezes pode estar longe, mas o vizinho perto, que pode ser um amigo, ele pode vir a ser um amigo, ele vai te ajudar. Por que não investir no relacionamento com vizinhos? E às vezes quantos que estão intrigados com seus vizinhos? E por fim o versículo 17 diz assim, estava no 26, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O ferro ele afia o ferro, dando-lhe forma, beleza e utilidade. Assim, o amigo fiel é um instrumento eficaz de Deus para moldar o nosso caráter e nos tornar úteis nas mãos de Deus. Amigos que são mais chegados que o irmão. Como está a sua amizade com o verdadeiro, o amigo dos amigos, Cristo? E você tem amigos? Pensa aí um pouquinho. Amigos fiéis, tementes a Deus.
Então, os amigos, eles são instrumentos de Deus para seguirmos firmes em obediência a Cristo. O amigo verdadeiro nos ajudará no cuidado, para nós não cairmos em tentação e não vivermos na prática do pecado. Ele nos ajudará, amigos fiéis, a guardar o nosso coração em Cristo, a ter cuidado com os pecados que estão sempre batendo na porta do nosso coração. Versículo 19: como a água ao rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Possamos cuidar do nosso coração, ele reflete quem de fato nós somos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e ajuda-nos a guardar o nosso coração, para termos cuidado com tantos pecados que estão sempre batendo na porta do nosso coração. Eu citei alguns aqui, alguns alertas: livra-nos da ira, livra-nos do orgulho, livra-nos, Pai amado, da mulher adúltera, livra-nos, Pai amado, da má administração, livra-nos de nós mesmos, e que possamos, Senhor Deus, nutrir cada vez mais um relacionamento contigo, nosso amigo fiel e verdadeiro, e tenhamos amigos fiéis aqui nessa terra, que nos levam sempre para próximo de Deus. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. E agora a gente vai falar, mas a gente vai ter o café agora, está liberado.